Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente discutimos os desafios da Europa e percebemos qual união queremos. Eu sou Beatriz Capão e estou acompanhada pelo Francisco Lemos Araújo, do Jornal Crónico. Olá, Francisco. Olá. No episódio de hoje conversaremos com Bruno Gonçalves, secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas desde 2021 e que é o número 4 da lista do Partido Socialista às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá. Muito bom, muito obrigado pelo convite e, antes de mais, bom dia a vocês, Beatriz e Francisco, e parabéns pelo programa que têm aqui a debater a Europa de uma forma tão saudável. Obrigada. Obrigado. Bruno, um dos pilares do Manifesto do Partido Socialista, uma União Europeia para os jovens. Sabemos que o acesso à habitação é hoje um dos principais problemas apontados pelos jovens, principalmente nas grandes cidades. Neste ponto, o Partido Socialista propõe, em particular, a criação de um plano europeu para a habitação acessível à escala europeia. Uma vez que a União Europeia não dispõe atualmente de competências substanciais em matéria de habitação, em que se traduziria em concreto este plano? Antes de mais, há muitas matérias sobre as quais a União Europeia não tem competências imediatas, sejam elas exclusivas, partilhadas ou de apoio. Mas nós vimos que foi possível fazer diferente já com novos instrumentos no combate à crise pandémica, no combate à crise inflacionista, e desde logo os instrumentos promovidos de consenso generalizado pelo Conselho Europeu, mas depois, obviamente, postos em prática através da Comissão Europeia e dos diferentes Estados-membros, no que concerne ao Next Generation EU, portanto, investimentos direcionados da própria União Europeia, já refletiram novas prioridades da União, tanto do ponto de vista do financiamento como do ponto de vista das diretivas que foram sendo aplicadas. Ora, a habitação é para nós um problema transversal a diferentes países, não só na Europa como no mundo, mas muito concretamente no espaço europeu. Ela tem diferentes origens, tem diferentes resoluções, mas há uma que nos parece óbvia. E é uma constatação que nos parece clara e evidente, a de que, indiferentemente dos governos serem socialistas, serem liberais, serem mais à esquerda ou mais à direita, há um problema de contexto nacional sobre a questão da habitação. O preço da habitação disparou em quase todos os países da União Europeia, o preço do arrendamento disparou de uma forma desproporcional face aos aumentos dos diferentes salários, sejam eles médios ou mínimos, e portanto aquilo que nós precisamos é de um plano concreto para a habitação. Ora, como é que nós poderemos fazê-lo? Primeiro, nós chegamos já há muito tempo ao debate da habitação como um debate sobre investimento público, ao debate não só de investimento público, como do ponto de vista da consagração de direitos. Nós não precisamos dizer que queremos inscrever a habitação como direito A, B ou C para concretizá-lo. Foi isso que já fizemos em Portugal a partir da execução do PRR, desde logo muito localmente, com especificidades diferentes nas diferentes autarquias ou em colaboração com as diferentes autarquias, mas sendo ele um programa nacional, mas queremos fazê-lo de uma forma muito mais ampla. Ora, este plano europeu para a habitação acessível que nós queremos promover deve ter dois pilares essenciais. O primeiro tem que ver com a habitação pública. A habitação pública é essa que é muito dispar no espaço da União, de Portugal, com uma percentagem residual da habitação sendo habitação pública, ou em países como a Áustria, onde a habitação pública representa 20% a 30% do parque habitacional. Ora, há por isso caminhos sustentáveis de fazer com que o preço, o custo das casas, mas também o custo do arrendamento diminua. E o segundo tem que ver com apoios diretos, tanto do ponto de vista fiscal como do ponto de vista de apoios diretos, apoiados politicamente pela União, desde logo através de um consenso alargado, ou pelo menos uma maioria alargada que entenda como necessária estas políticas da União, e portanto, muito antes de trabalhar do ponto de vista das competências, questões legais, questões de alterações de tratados, sempre que existe vontade política na União, nós conseguimos depois consolidá-la em termos de instrumentos, e é isso que nós queremos fazer, a partir de recomendações do Parlamento Europeu, através da votação de relatórios de iniciativa do Parlamento, que possam ser naturalmente negociados com a Comissão e com o Conselho Europeu, mas é esta vontade política que nós queremos exprimir e que só pode ser sufragada no momento, e esse momento são as eleições europeias, sob pena de perdermos esta oportunidade para os próximos 5 anos. Referem também a criação de instrumentos europeus que combatam o fenómeno da fuga de cérebros, que afeta em particular o nosso país com a saída de cada vez mais jovens. Em que áreas específicas é que a UE pode atuar para contrariar este fenómeno, por exemplo, em países como Portugal? Isso é uma excelente pergunta, desde logo porque ela é o cerne de toda a questão, também da habitação.
Ora, o problema da fuga de cérebros, ou aquilo que naturalmente ou muitas vezes se denomina como fuga de cérebros, já agora a expressão é um pouco particular. Cérebros todos temos e, portanto, nós não devemos achar sempre que os nossos são mais qualificados do que os outros. Mas ela contém em si várias premissas e deixem-me partir da mais particular para a mais geral. Nós hoje falamos muitas vezes da forma como os jovens portugueses encontram melhores oportunidades de vida noutros países. Sejam eles países mais ou menos periféricos da União, mais ou menos centrais no mundo. Mas é que o fenómeno começa antes disso. O fenómeno da denominada fuga de cérebros começa no interior, começa nos territórios de baixa densidade populacional, que muitas vezes precisam de encontrar melhores oportunidades de vida e o fazem no litoral do país ou nas grandes áreas urbanas. Ora, se nós já temos uma fuga de cérebros do interior para o litoral, imaginem o que acontece de um país periférico da União para países centrais da União Europeia, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista geográfico. Isto acontece neste momento já da União Europeia e do espaço central da União Europeia para blocos diferentes no capítulo global, como são o Sudeste Asiático e também a República Popular da China e os Estados Unidos da América. Ora, o que nós entendemos neste momento é que a Europa não pode mesmo ficar para trás. Porque a Europa ficar para trás não significa só que as grandes potências da Europa e os grandes povos, os povos das grandes potências europeias ficarão para trás, significa que até o jovem do interior, que já tem por si naturalmente uma assimetria que tem de combater e que o Estado Central deve combater com uma discriminação positiva, tem ainda uma aceleração nessa assimetria. E nós fazemos-lo, e queremos fazê-lo sobretudo com uma aceleração dos programas industriais na União Europeia. Nós entendemos que a reindustrialização da União não só ajudará também a combater fenómenos como o aumento da especulação na habitação, porque tornará o tecido económico mais produtivo no espaço da União, com a produção de melhores empregos, melhores salários, e portanto a União pode fazer muito na reindustrialização, já começou a fazer com o Next Generation EU, e nós esperamos ver consolidados instrumentos de investimento naturalmente também no capítulo das matérias críticas primas, e sejam eles das matérias críticas primas, sejam eles, por exemplo, dos semicondutores, mas há uma segunda aliança, digamos assim, um segundo pilar que nós devemos abordar, tem que ver com a transferência de conhecimento da indústria para a sociedade, da sociedade para a indústria. Quer isto dizer o quê? Que os clusters que foram entretanto criados, os clusters que devem ser acelerados no espaço da União e também em Portugal, muito concretamente, eles devem traduzir-se primeiro na investigação pura nas universidades, no tecido social, em todos os tecidos sociais, mas depois essa transferência de conhecimento para a indústria deve não só tornar a indústria mais produtiva, mais lucrativa, há em Portugal já vários exemplos, na indústria do calçado, na indústria vitivinícola, mas deve também ser melhor redistribuída. Quer isto dizer o quê? Que para um empresário o risco é menor porque o conhecimento é maior, significa que o produto é vendido com uma margem maior, mas para o trabalhador não só estamos a melhorar a sua qualidade no local de trabalho, porque isso implica desde logo várias transformações do ponto de vista da jornada laboral, mas implica também que com melhor redistribuição nós temos melhores salários. Ora, no final do dia, um jovem em Portugal só abdica de estar junto dos seus amigos, junto das suas famílias e no território onde naturalmente se quer desenvolver, por uma razão simples, é que os salários são inferiores ao que são pagos na maior parte dos países europeus e, portanto, nestes dois capítulos que vocês tocaram muito bem nas duas primeiras perguntas, habitação e indústria, nós temos as duas grandes prioridades, não só para a nossa geração, mas também para as gerações vindouras. Mudando agora de assunto e passando ao tema das migrações, que continua a ser um dos temas mais sensíveis na União Europeia e dos que mais tem sido debatido na campanha. No ano passado, a União Europeia recebeu mais de 1 milhão de pedidos de proteção internacional, o maior número em 7 anos, e registrou cerca de 380 mil travessias irregulares de fronteiras. O Pacto de Migrações, um conjunto de medidas que introduz novos mecanismos para o processamento e acolhimento de migrantes e refugiados na União Europeia, foi aprovado em 2024. Este pacto permite, por exemplo, aos Estados-membros que não querem receber migrantes pagar 20 mil euros a um outro Estado para o receber. Acha que este pacto será suficiente para lidar com o crescente fluxo migratório que chega à Europa? Ou continuamos a ter um problema, de facto, com custos humanos dramáticos e que não tem, efetivamente, uma solução à vista? Primeiro, falar de imigração, falar de migração tem que ser feito tanto de um ponto de vista técnico sério como de um ponto de vista humano. Isto quer dizer o quê? Do ponto de vista técnico, há já recomendações internacionais, há um Pacto Mundial para as Migrações desenvolvido pela Organização Internacional das Migrações que define já o que deve ser a migração. A migração deve ser ordenada, regular e segura, ordenada no sentido em que os Estados, sejam eles os Estados de trânsito, de acolhimento ou de origem, devem ser responsáveis perante esta ordenação para que as capacidades e as necessidades sejam sempre ajustáveis entre quem procura uma vida melhor e quem procura dar dignidade a quem recebe. Mas também nos países de trânsito regular,
por razões óbvias. Nós precisamos que os migrantes tenham também acesso a todos os direitos, à integração que só acontece por via de uma integração regular e segura, para evitar catástrofes como aquelas que aconteceram no Mediterrâneo e que todos os dias acontecem um pouco por todo o mundo, não só na Europa. Ora, sobre o pacto, ele foi negociado, naturalmente, houve em diversas matérias discórdias amplas, e se me pergunta se ele é suficiente, eu acho que não, eu acho que ele é insuficiente, e eu só espero que exista, e é por isso que votar nestas eleições europeias também é muito importante, porque é a diferença entre nós termos uma visão mais humanista da migração, mais humanista da sociedade, mais humanista da indústria, mais humanista da transferência de conhecimento para a indústria também, ou se queremos uma visão que retrocede até nos valores principais da União. E é por isso que falar de migrações hoje em dia, sendo um tema tão polarizado, continua a ser muito importante, porque a nossa abordagem neste pacto, nomeadamente, tem sido uma abordagem da possibilidade. Entendamos, por exemplo, que este pacto, apesar de estabelecer já mecanismos de solidariedade, falta em muito com premissas da própria solidariedade entre povos que nós entendemos. E porquê? Porque nós, neste momento, nós externalizamos já parte das nossas fronteiras através de diferentes acordos, desde logo instituições europeias e os países de origem. O que nos falta na Gênese não é só oferecer melhor condições de vida a quem cá chega, para que também contribuam melhor e mais para as nossas economias, é também que nos países de origem estas pessoas encontrem mais liberdades, melhor segurança, melhor expectativa de vida. E, portanto, neste domínio, a União Europeia não pode só encarar este desafio como um desafio europeu, como um desafio de cada um dos Estados, naturalmente o são, mas a migração é hoje um desafio global. E, portanto, partir para um pacto, seja ele europeu, asiático, africano, americano, tem que partir sempre desta premissa. Nós queremos uma migração ordenada, regular e segura. Neste próximo mandato, 2024 e 2029, outro assunto que será seguramente muito importante é a política ambiental da UE. Tendo em consideração os objetivos estabelecidos nesta matéria, como é que o Bloco Europeu conseguirá equilibrar todos os interesses em causa num caminho que nos permita proteger o planeta, assegurar a sustentabilidade, mas também fomentar o desenvolvimento económico e garantir que não há setores da população que sejam desproporcionalmente afetados pelos custos da transição? Lembrando aqui, por exemplo, os protestos de agricultores que se têm manifestado um pouco por toda a Europa. Qual é que é a posição do Partido Socialista no que toca a esta matéria? A pergunta é excelente porque ela encerra desde logo algumas respostas. A transição deve ser justa. E como é que nós conseguimos que uma transição que deve ser rápida, mais rápida do que alguma vez tivemos desde a primeira Revolução Industrial, sob pena de colocarmos em risco não o planeta, como muitas vezes se diz, o planeta adaptar-se-á, colocarmos em risco a humanidade, colocarmos em risco a nossa espécie. É sobre a nossa sobrevivência que nós aqui falamos. E fazemos de diferentes formas. Primeiro, através dessa transição justa que, não deixando ninguém para trás, deve permitir que a distribuição seja feita de uma forma mais equitativa. Quero com isto dizer o quê? Quando falamos, por exemplo, daquilo que será a partir de 2035 uma imposição europeia para a proibição de produção de veículos a motores de combustão interna de combustíveis fósseis, apesar dos motores de combustão interna para combustíveis sintéticos ainda serem possíveis, o que nós estamos a dizer é que, ao mesmo tempo, nós precisamos de subsídios que tornem estes novos automóveis tão affordable, tão, esquece-me o termo, menos custosos para aqueles que menos poderiam suportar o custo de novas soluções tecnológicas como são os carros elétricos. Quando nós falamos da legislação europeia, a União Europeia e o Parlamento Europeu têm dado pelo grupo dos socialistas e democratas, também grupo onde o Partido Socialista se insere, vários exemplos. O exemplo do Pacto Ecológico Europeu, que não ambiciona só aumentar a eficácia energética de edifícios, por exemplo, mas ao mesmo tempo continuar a investir em energias renováveis, diminuir a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, reduzindo drasticamente através da diretiva do Fit for 55. Quando falamos, por exemplo, da biodiversidade, muitas vezes nós falamos por diversos momentos do ambiente ou da luta contra as alterações climáticas de um ponto de vista energético, da eficiência e de transformações, muitas delas materiais. Nós esquecemos do que era o planeta antes e depois da nossa coexistência com diferentes espécies. Nós, neste momento, quando introduzimos a Lei do Restauro da Natureza, e a Lei do Restauro da Natureza, deixe-me só dar uma nota muito curta, é uma lei que permitirá que até 2050 nós restauremos grande parte da biodiversidade também no contexto europeu. Nós tivemos um grupo que foi determinantemente a favor desta lei, que impulsionou esta lei, que foi o grupo dos socialistas e democratas, e tivemos todos aqueles que no Partido Popular Europeu e nas
forças da extrema-direita não só combateram esta lei, quiseram negociar esta lei para diminuí-la, tanto no Conselho como no Parlamento, e depois abstiveram-se alguns da votação global. E durante esse debate de quase um ano, o que é que aconteceu? Aconteceu precisamente aquilo que anunciou na sua pergunta. Houve um capítulo enorme de desinformação instaurada no espaço público que desde logo convenceu um conjunto alargado de agricultores de que aquela lei do restauro da natureza lhes seria maléfica e, portanto, não seria em seu benefício que aquilo acontecerá. Ora, nós ao longo desta campanha temos falado com centenas de agricultores e depois de explicarmos concretamente do que se trata e como se trata, até porque a lei do restauro da natureza nunca alcançará nenhum dos seus objetivos sem uma aliança firme, determinada dos agricultores com as instituições, percebemos que esta transição que nós falamos ser uma transição verde e justa concretiza-se na lei do restauro da natureza com uma aliança entre o investimento público de cada Estado-membro e da União Europeia com o esforço individual de cada um dos agricultores e, portanto, quando me pergunta o que fazer mediante alguma revolta mais ou menos pública, primeiro informar com qualidade e depois, junto das pessoas, como sempre procuramos fazer nas instituições europeias, construir uma legislação que não só seja mais forte do ponto de vista legal, do ponto de vista do enforcement em cada um dos Estados, mas que seja também compreendida e participada pelos diferentes intervenientes da sociedade. Pegando aqui no tema da agricultura, no programa do PS é referido que existe uma preocupação de que o alargamento não seja feito em prejuízo dos atuais níveis de financiamento das políticas estruturais e dos vários programas europeus. Ou seja, consideram que a entrada de novos países para a União Europeia, que serão, por certo, beneficiários de grandes quantidades de fundos europeus, irá diminuir os fundos a que Portugal tem acesso. Por exemplo, isto é isto que está escrito no programa ou é esse o vosso entendimento? Não, o que está escrito no programa é que nós devemos sempre, a cada um dos momentos e a cada um dos passos do alargamento, reavaliar condições, reavaliar estrutura e reformá-la do ponto de vista, primeiro, mais benéfico para a União, mas ao mesmo tempo e paralelamente mais benéfico para os portugueses. Nós seremos deputados europeus, portanto seremos responsáveis por um bloco social e económico de várias centenas de milhões de pessoas, mas somos também responsáveis pelos interesses de Portugal na União Europeia. O que é que queremos dizer com isto? Isto é muito aritmético. A partir do momento que exista e se consolida a adesão e se finaliza os processos de negociação entre alguns dos países candidatos à União, o que acontecerá é que também a distribuição dos fundos atualmente terá um impacto do ponto de vista dos países que serão beneficiadores e dos países que não serão beneficiados, nomeadamente pelos fundos de coesão. Ora, os fundos de coesão têm em Portugal uma importância estonteante, do interior ao litoral. Por quase todos os concelhos do país onde nós passamos, nós entendemos que os fundos de coesão tiveram em Portugal uma importância dramática no nosso progresso também, no nosso desenvolvimento económico e social. E, portanto, aquilo que nós achamos é que, primeiro, devemos imprimir solidariedade relativamente ao alargamento da União Europeia. Aliás, o Partido Socialista tem uma posição muito clara sobre os diferentes tipos de alargamento e sobre o alargamento que deve ser consolidado, um alargamento acelerado já agora para que a União Europeia, do ponto de vista geoestratégico, tenha uma preponderância e uma importância maior no mundo. E no segundo capítulo, ao mesmo tempo, paralelamente, avaliarmos aquilo que pode ser feito não só do ponto de vista dos tratados, mas, sobretudo, e nós temos dito várias vezes, através, do reforço do orçamento da União, 2, através da reavaliação das regras do orçamento. Diretiva Eurotópica. E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e significa que chegou a hora da nossa rúbrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da Eurotopia. O que é que isso significa? Bruno, que proposta é que nos trazes? Ora, a minha proposta seria a de recomendação a cada um dos Estados-membros que incluísse nos seus orçamentos de Estado uma percentagem significativa para a próxima década em investimento em habitação pública. Por uma razão simples. Ela pode não ser a medida mais estrutural para os próximos 100 anos da União, mas é a medida que hoje, de um ponto de vista muito concreto, não só garante que os mais jovens acreditam que na União há problemas
de todos que são respondidos de forma muito concreta e de forma muito específica. O problema da habitação é um deles. E segundo, faz com que as pessoas se sintam não só mais próximas da União, mas que sintam que a União resolve também os seus problemas. Foi sempre isso que esteve no cerne e no centro do projeto europeu, a partilha de desafios comuns, a partilha de respostas equivalentemente comuns a esses desafios, e é isso que eu espero que continue a ser para esta e para as próximas gerações. A União como um espaço de paz, mas a União também como um espaço de concretizações concretas que melhora a vida das pessoas. E chegamos assim ao final de mais um episódio Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, pod.eurotopia, e também pelo Instagram do Crónico, Jornal Crónico, onde podem não só ver excertos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos e, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Obrigada, Bruno, por ter estado connosco. Muito obrigado. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e percebermos qual a União que queremos. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.